E durante o primeiro semestre de 2014, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito de 18 processos com repercussão geral reconhecida. Isso significa que o entendimento da Corte deve ser adotado por outras instâncias em casos semelhantes. Em uma das decisões com repercussão geral reconhecida, o plenário decidiu por unanimidade reformular uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O caso envolvia a impugnação da candidatura da prefeita do município de Pombal, na Paraíba. Ela foi eleita em 2008, meses após a morte do marido, que era o prefeito da cidade. Em 2012, foi reeleita, mas o TRE do estado impugnou a candidatura. No entendimento do tribunal, a prefeita se reelegeu 2 vezes seguidas após a morte do marido feria a Constituição. O relator, ministro Teori Zavascki, afirmou que com a morte do ex-prefeito houve quebra de ligação familiar e que, portanto, a eleição da prefeita foi válida. Não atrai a aplicação do entendimento constante da referida súmula a extensão do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. O meu voto é pelo provimento do recurso. Em outro julgamento, os ministros decidiram que cabe à União responder pelos débitos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. A empresa deixou de pagar impostos nos anos de 1999 e 2001. O município de Curitiba questionava a decisão do TRF da 4ª Região, que aplicou a imunidade recíproca, já que a ferroviária foi sucedida pela União. Para o relator e presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, a empresa, no momento do lançamento dos impostos, era uma sociedade de economia mista e, por isso, não fazia jus à imunidade. Mas considerou que, atualmente, mesmo sendo propriedade da União, deve pagar o débito referente aos 2 anos. Como sucessora da sociedade de economia mista, a União se tornou responsável tributária pelos créditos inadimplidos nos termos dos artigos 130 e seguintes do Código Tributário Nacional. A regra constitucional da imunidade, por se destinar à proteção específica do ente federado, é inaplicável aos créditos tributários constituídos legitimamente contra pessoas jurídicas dotadas de capacidade contributiva e cuja tributação em nada afetaria o equilíbrio do Pacto Federativo. Recursos relacionados a concursos públicos também foram julgados dentro da repercussão geral. Em um deles, o plenário considerou constitucional a utilização da chamada regra de barreira em concursos. O estado de Alagoas questionava acordo do TJ estadual que havia suspendido uma norma de um edital. A regra previa a eliminação de candidato que não teve bom desempenho no concurso ou em alguma das fases. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pelo provimento do recurso. Para ele, com o número acentuado de candidatos em concursos, em alguma fase deve acontecer o afunilamento para a continuidade do processo de seleção. O denominado afunilamento de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público com aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nos primeiros 6 meses desse ano, o STF julgou o mérito de 18 processos com repercussão geral reconhecida. Desde que passou a adotar a repercussão, a Corte se pronunciou em 182 temas. Em 2013, 46 processos com repercussão geral foram julgados, o que gerou impacto em mais de 116.440 processos sobrestados em 15 tribunais.